Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do PBio Podcast, o podcast da PBio dedicado ao setor da biotecnologia. Hoje falamos com David Braga Malta, gestor do Fundo de Saúde da firma de investimento Pictet. David é doutorado em Bioengenharia pela Universidade de Lisboa e ao abrigo do programa MIT Portugal, tendo previamente feito mestrado também em Bioengenharia na mesma universidade. O David tem uma longa carreira centrada à volta da ciência, empreendedorismo e investimento. Cofundou as empresas biotecnológicas da área da saúde, Cell2B, Boost Pharma Advanced Therapies e Limb Therapeutics. Começou na área de investimento na Caixa Capital, onde desempenhou a função de consultor. Passou a seguir para a Visage Biocapital, um dos primeiros investidores da empresa Sword Health, e finalmente para o grupo Pictet, onde gera atualmente o fundo de saúde deste grupo de investimento. Desempenhou ainda outras funções em paralelo no World Economic Forum, como curador da Global Shapers Lisbon Hub e curador adjunto, no Fórum de Administradores e Gestores de Empresas como membro da direção, no governo da 22ª legislatura como membro do Conselho para Ciência, Tecnologia e Inovação e na PBio como membro da direção. David, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um meu prazer. Obrigado. Nada. Pronto, como mencionei no início, o David tem uma longa carreira, tendo passado por diferentes áreas, tanto de investigação, empreendedorismo e investimento. Eu gostaria de começar por lhe pedir para partilhar conosco um bocado sobre essa jornada, desde a investigação em ciências da vida até esta parte de mais de investimento que o David está atualmente, por favor. Com prazer. Vou tentar talvez focar em alguns episódios-chave que me levaram a tomar algumas decisões ao longo da minha vida. Eu diria talvez a primeira figura marcante que aparece era o coordenador do meu curso de Engenharia Biológica no Instituto Superior Técnico, o professor Joaquim Sampaio Cabral, que esteve na gênese do programa MIT Portugal e que na altura foi um bocadinho a pessoa que me convenceu a fazer o doutoramento no fim, com alguns argumentos bastante válidos, na medida em que é um setor competitivo e um setor que precisa de especialização. E se nós não fizermos o doutoramento um bocadinho na sequência dos estudos originais, acabamos por nunca mais voltar a essa área e enverdamos por outras áreas da carreira. Eu, por exemplo, na altura estava em fases finais de discussões com algumas consultoras para mudar e ter ido para uma área completamente diferente daquela que acabei por ir. E com ele não só fui fazer o Erasmus no Imperial College em Londres, que toda a franqueza não foi uma experiência muito agradável, foi interessante do ponto de vista da aprendizagem, mas na realidade mostrou-me que eu na realidade não gosto de estar na bancada de laboratório, e depois com ele acabei por entrar para o programa MIT Portugal e fui para os Estados Unidos, onde acabei por ficar quase toda a parte de investigação do doutoramento, em que tive uma experiência diferente e uma experiência que talvez tenha sido a gênese de eu ter acabado por ter feito uma empresa, a seguir ao doutoramento e por estar agora na área de investimentos. Porque se nós pensarmos em 2008, 2009, 2010, e se nós pensarmos naquilo que era Portugal, havia uma gênese de um empreendedorismo, talvez de primeira geração, até bastante nas ciências da vida, e alguns dos membros fundadores da PBio estiveram na gênese dessa primeira geração de empreendedorismo, mas aquilo que nós vemos hoje em dia do ponto de vista de uma sociedade tecnológica, de empreendedorismo em tecnologias de informação, em ciências da vida, não existia todo. E uma pessoa transplanta-se para Boston, que é o centro do universo da biotecnologia, pelo menos na área farmacêutica, e é transplantado para uma realidade que não existia na Europa. Eu tinha estado em Londres antes, mesmo em Londres isso não existia de todo na Europa, e eu juntei-me a um grupo de investigação onde já tinham sido criadas várias empresas. Os meus colegas de doutoramento criavam empresas, saíam para startups, e portanto mudou totalmente aquilo que foi a minha abordagem, e depois os resultados do doutoramento, que na realidade era um grupo, quer eu, quer o Pedro, quer o Francisco, quer a Daniela, em conjunto acabámos por ter este elan proporcionado pelo ecossistema para criar a Cell2B, que em si foi uma experiência maravilhosa. Eu costumo dizer, eu na altura discuti um bocadinho com a minha co-orientadora de doutoramento do MIT, com a Sanguita, e disse: nós fazemos isto aqui nos Estados Unidos, fazemos isto na Europa. Na altura havia um argumento muito forte para fazer na Europa, que era a parte de regulamentação. Na Europa estava mais avançada, havia uma coisa chamada o Committee for Advanced Therapies, portanto em teoria era mais fácil aprovar o produto na Europa do que
do que nos Estados Unidos, e depois havia um argumento diferente. Ela disse, vocês aqui, por muito bons que sejam, são um pouco diferenciados. Eu produzo bons alunos de doutoramento todos os anos. Ninguém sai aqui do MIT e da Harvard como um mau aluno de doutoramento. Na Europa, pessoas que tenham esta capacidade existem menos, e portanto havia um argumento para voltar à Europa e para tentar desenvolver empresas. Portanto, a CLTV permitiu-nos fazer esse crescimento, tivemos coisas maravilhosas, não conseguimos a ronda de investimento. Eu costumo dizer a brincar, nós fomos da capa do Expresso no verão para no ano a seguir termos fechado a empresa, portanto todos crescemos e ambas as aprendizagens eu diria que são importantes. É preciso saber crescer e é preciso reter a humildade e saber reconhecer o que é que não correu tão bem e o que é que podíamos ter feito diferente. E daí eu depois ter passado para a área de investimento, com a ideia um bocadinho de aprender do outro lado o que é que faltava para nós termos conseguido atrair o capital que queríamos, e depois em paralelo com esse conhecimento ter feito a Lean mais recentemente e agora estar totalmente focado na área de investimento no grupo PicT. Hoje em dia um bocadinho mais focado no mercado americano e investir em empresas americanas do que em empresas europeias. Depois eu queria pegar nesse último ponto dessa preferência em investimento em mais no mercado americano em vez de europeu. Mas antes queria perguntar o que é que disse que depois de vocês não terem conseguido a ronda de financiamento na CLTB, depois o David passou para o lado de investimento para entender também um bocado o que é que, onde é que tinham falhado, mas antes de fazer essa passagem, porque depois o David veio a criar muitas outras empresas, na verdade, o que é que o motivou a querer criar a empresa? Porque disse que durante o mestrado viu que não queria ficar na bancada, não queria, por causa da sua experiência no Imperial College London, não queria ficar na bancada, mas mesmo assim entrou no programa doutoral e foi ainda criar a empresa. O que é que mudou aí? Ou seja, mesmo já ao abrigo do doutoramento, e aí tive bastante sorte, porque fui para um grupo de investigação onde havia bastantes recursos disponíveis. A minha dedicação de tempo à bancada e à parte experimental prática, ou seja, pipotar, fazer experiências, já foi mais reduzida. E o que eu quero dizer com isto é que não só tínhamos alguns técnicos laboratoriais que me ajudavam no doutoramento, como tínhamos um conjunto grande de alunos de bacharelato e de mestrado que se voluntariavam para trabalhar nos laboratórios e que, portanto, na realidade era um bocadinho a mão de obra que acabava por executar a parte das ciências. E eu, quando diria que não gosto da experiência de bancada, não gosto, ainda hoje em dia não gosto. Não é para mim a execução concreta de protocolos laboratoriais repetitivos e consistentes, mas gosto muito, e ainda gosto muito hoje, de fazer as perguntas, obter as respostas e fazer as novas perguntas, que é o que nós fazemos enquanto estamos a gerir um bocadinho a parte científica, seja enquanto gestores de uma pequena startup, seja enquanto gestores de um fundo de investimento. E essa parte sim é que para mim é estimulante e faz sentido, que é fazer as perguntas esperançadamente as certas, obter os resultados e com isso conseguimos avançar uma ideia original até ao fim um produto que pode estar aprovado e ter impacto nos doentes no dia a dia, mas antes disso um produto que está em ensaio clínicos e que tem impacto nos doentes. E mais uma vez, durante os doutoramentos e particularmente neste caso o Pedro e o Francisco estavam com mãos na massa a produzir os tratamentos para o conjunto de doentes que nós tratámos no IPO de Lisboa, nós conseguimos ver isto, ou seja, nós conseguimos ver que a ideia científica fazia sentido, que éramos capazes de traduzir em algo que podíamos administrar num doente com segurança e que para além disso, comparado com aquilo que era o estado da arte atual, fica a nota que finalmente há um produto equivalente aprovado no mercado desde dezembro do ano passado, havia uma mudança transformadora para aqueles doentes. Aqueles doentes tinham uma esperança de vida de 25% e nós, dos 10 casos que foram tratados, 9 dos doentes sobreviveram. Portanto, conseguimos inverter totalmente a métrica que estava por trás de uma doença que afeta sobretudo crianças e com elevadas taxas de mortalidade. Mas isso acho eu que é a motivação de todos nós que estamos na biotecnologia médica. É esta ideia de podermos traduzir uma ideia num tratamento para um doente e ver o impacto no dia a dia que isso tem. Isso é incrível. Por acaso, quando entrevistei o Francisco, nós chegámos a falar nesse resultado do ensaio, falámos sobre o que era a empresa e a terapia que vocês estavam a desenvolver, a tecnologia por trás. Eu fiquei fascinado na altura e achei uma pena que a empresa não tenha avançado mais
agora vendo um bocado do que ouvindo o que o David está a dizer, eu fico muito contente que pelo menos tenham tido esse resultado, que eu acho que é um resultado fantástico. Pronto, essa era a empresa Cell2B, estamos a falar de 2016, pronto. Não avançaram com a empresa, o David sai, vai para investimento, depois volta outra vez a criar novas empresas. Quais foram as lições que o David aprendeu, então, estando do outro lado, no lado do investidor? Eu diria que se nós pensarmos ao contrário, era quase uma loucura alguém ter dado a 4 miúdos em Portugal 30 milhões de euros para desenvolver um medicamento num país que não tinha um ecossistema de suporte e um conjunto de pessoas que tinham um pouco limitada experiência de vida e de desenvolver medicamentos. E essa talvez seja uma diferença grande e uma aprendizagem grande, que e ainda hoje em dia, honestamente, se nós olharmos para o ecossistema em Portugal, para o ecossistema em alguns hubs europeus, mas particularmente no ecossistema em Boston, o empreendedorismo biotecnológico, farmacêutico, não é equivalente ao empreendedorismo tecnológico. Ou seja, enquanto numa empresa de tecnologia, a visão do fundador e a energia do fundador e o drive do fundador para atingir aqueles objetivos é crítico. Por isso é que ainda temos um Zuckerberg à frente do Facebook. Todas as grandes tecnológicas têm o fundador com uma presença grande durante muito tempo. Na biotecnologia, uma vez a ideia científica feita, e essa normalmente nem sequer acontece no âmbito empresarial, acontece no âmbito académico, o que nós precisamos é experiência de desenvolvimento de produtos, ou seja, precisamos de pessoas que tenham feito produtos várias vezes e precisamos de gestores que tenham a capacidade de atrair capital e de retornar esse capital aos investidores. Normalmente está ligado, quem já retornou consegue atrair com mais facilidade, e é isso que nós vemos nas empresas dos ecossistemas mais maduros, ou seja, o empreendedor médio de biotecnologia tem 50 anos e uma carreira na indústria antes de ficar empreendedor. Essa é uma grande aprendizagem, ou seja, nós tentámos fazer talvez algo inédito, que foi uma empresa num ecossistema sem história, que era Portugal, com uma equipa de gestão que era muito boa. Eu continuo a acreditar que nós éramos extraordinários e as carreiras de muitos de nós têm vindo a mostrar que éramos muito bons, mas não tínhamos provas dadas. E a terceira parte, não tínhamos investidores locais especializados que pudessem investir como investidor âncora. Ou seja, investimentos em capital em early stage, particularmente, tendem a ser locais. O investidor é um investidor ativo, é uma pessoa que participa, está no conselho de administração da empresa, partilha experiência com a equipa de gestão, e ninguém gosta de ter que fazer uma viagem transatlântica para ver uma empresa. Ou seja, ou é um cluster e uma pessoa agrupa e tem um conjunto de empresas de portfólio que justifica lá, ou poucas pessoas vão fazer esse esforço. E sem um investidor âncora local que possa servir de pontos de cristalização para uma ronda de investimento, é muito difícil nós conseguimos fazer isso. A Caixa Capital, na altura, estava a tentar fazer isso para vários setores, conseguiu com outros players do ecossistema fazer isso para a tecnologia, mas não conseguiu fazer isso para a área das ciências da saúde, e isso foi, quando criei a próxima empresa, uma diferença. Ou seja, a próxima empresa foi criada com tecnologia portuguesa, mas começou com um conjunto de investidores internacionais na sua gênese, em particular com um fundo francês, que permitia fazer este efeito nucleador e depois até conseguir atrair outros investidores portugueses para se juntar à ronda, que têm menos experiência no setor de saúde, mas que acabam por seguir um bocadinho o lead investor, que tem experiência e track record na área. E essas são talvez algumas das aprendizagens: trazer pessoas com experiência para as equipas de gestão, trazer de início investidores qualificados. E nós na Cell2B tivemos um imenso apoio financeiro de muitos business angels em Portugal, mas não conseguimos dar o salto para os investidores institucionais que são precisos para conseguir financiar estas fases de desenvolvimento das empresas. Muito obrigado por esse insight. E só para completar, pronto, já deu agora a perspectiva também da parte dos investidores, agora da parte dos empreendedores, principalmente quem está na fase inicial. Quais são algumas das, digamos assim, equívocos que esses empreendedores iniciais têm sobre o investimento? Ou seja, eu acho, não sei se são equívocos ou não, mas eu diria que a primeira coisa é que nós temos que olhar para o investidor como um parceiro. O investidor é alguém que passa a ser acionista da empresa, normalmente que tem muitos direitos especiais, mais direitos até que os fundadores, na maioria dos casos, de controle, de veto, de decisão conjunta, de várias formas, e tem que haver
um match certo entre a equipa de gestão e o conjunto de investidores, ou seja, desalinhamentos neste binómio vão ser dramáticos para o futuro de qualquer empresa. E muitas vezes, muitos empreendedores ao princípio têm a escolha de eu tenho este dinheiro disponível e é só o dinheiro que eu tenho disponível, portanto eu vou aceitar o dinheiro independentemente deste binómio ser um binómio funcional ou não ser um binómio funcional. E eu, hoje em dia, talvez com a idade, diria, em muitos casos, que estas empresas nunca devem começar. Vai ser uma experiência que não vai ser muito agradável para nenhuma das partes e muito provavelmente vai acabar com perda do capital e com frustrações de ambas as partes. Portanto, eu perderia o tempo suficiente a encontrar aquilo que é o parceiro certo para desenvolver o negócio do ponto de vista de investimento, mas também o parceiro certo do ponto de vista de equipa, seja um chairman, seja um diretor científico, seja um diretor clínico, dependendo um bocadinho daquilo que a empresa esteja à procura, porque estes ingredientes vão ser os ingredientes fundamentais para a empresa conseguir ir dando as próximas partes. Nós tivemos um advisor na Celta que nos disse sempre, isto é um bocadinho um jogo de póquer. Alguém vai pagar para virar a próxima carta. E vocês têm que ter a certeza que vai estar alguém disposto a pagar para virar a próxima carta. Caso contrário, vocês vão perder a mão. E para isso acontecer, é preciso que haja sempre um crescimento incremental robusto na qualidade da equipa, na qualidade dos dados e na qualidade da equipa de investimento que está por trás. E nem todos os investidores são iguais. Há investidores que são ótimos em late stage, há investidores que são ótimos em early stage, e um investidor de late stage a fazer early stage não vai correr bem, ao contrário, também não vai correr bem. Um business angel é ótimo se souber o que está a fazer na indústria ou se souber que não sabe, qualquer um dos dois. O intermédio é que não, e portanto eu perderia tempo suficiente a fazer isto. Talvez a segunda tem que haver um misto de ambição, loucura e de realismo. Eu estou a pensar, particularmente num pitch de uma empresa portuguesa que nós investimos, o que o empreendedor nos disse foi, eu quero fazer uma empresa do S&P 500 nos Estados Unidos. Ora, é um misto de loucura, ou seja, era uma empresa que não tinha dinheiro para o mês seguinte e que queria ser cotada nos Estados Unidos no S&P 500, era um bocadinho de loucura, porque na realidade é uma empresa que devia ser cotada no Nasdaq, não no S&P 500, também mostra um bocadinho a impreparação na altura ainda da equipa de investimento, mas havia uma ambição forte e uma visão clara daquilo que era preciso fazer, e dos passos de investidores que era preciso fazer, ou seja, uma empresa que era investida por business angels, que precisava de alguém que lhe desse um bridge grande de capital para conseguir apanhar investidores de primeira linha nos Estados Unidos, e nós funcionámos um bocadinho como isso, ou seja, fomos daquele investidor intermédio que aportou algum valor à empresa, mas que não abriu as portas, mas foi fundamental na transição, e esta visão clara de onde nós queremos ir e dos passos que são precisos dar é algo que os empreendedores têm que ter presentes. A última que eu diria é, há sempre alguém a fazer a mesma coisa. Eu ainda não vi nenhuma empresa, todas as empresas são únicas, mas nunca são únicas, ou seja, há sempre alguém a fazer a mesma coisa, pode ser ligeiramente diferente, pode ser melhor ou pior. Em biotecnologia, farma, normalmente os dados falam mais alto, ou seja, se uma pessoa tiver eficácia melhor, vai ganhar. Noutras áreas do empreendedorismo isto não é verdade, ou seja, não é o melhor produto que faz a melhor empresa, não é o melhor produto que faz a melhor oportunidade de negócio, é um conjunto entre o produto, a equipa de gestão e a oportunidade que vão fazer a melhor empresa, e portanto é preciso ser sempre isto ciente. E os investidores muitas vezes já viram mais, ou seja, podem já ter visto a mesma coisa há 20 anos, se forem pessoas com mais experiência, certamente que se forem olhar para investir nesta empresa, vão olhar para todas as empresas que estão disponíveis no mercado antes de fazer um investimento. Portanto, o empreendedor que tem que estar muito ciente daquilo que é o seu ambiente competitivo. Obrigado mais uma vez por esse insight. Mais especificamente aqui em Portugal, pronto, não sei, o David agora está no exterior e também mencionou no início que está mais virado para investimento nos Estados Unidos, mas olhando internamente para Portugal, e como o David já fez parte desse ecossistema, o que é que vê como os desafios desafios e também oportunidades para investimento, para atrair investimentos aqui em Portugal, por exemplo, áreas com mais potencial de crescimento? É uma pergunta que ciclicamente me deixa com grandes nervos, devo confessar, porque
obviamente o país para mudar isso, do ponto de vista mais macroscópico, do ponto de vista do país para mudar o paradigma económico tem que conseguir criar produtos de alto valor acrescentado e obviamente a biotecnologia e é uma área que me é muito, muito cara, é um desses vetores, porque nós temos imensa formação e imenso potencial científico e humano na área, mas há outras, ou seja, não precisamos de restringir a isso, mas para isso temos que ter uma mentalidade que nos permita fazer consistentemente investimentos em produtos de risco, em desenvolvimentos tecnológicos disruptivos, e eu disse duas coisas, é investimentos e sustentados, ou seja, haver pools de investimento que desaparecem não criam um ecossistema sustentável. E em Portugal tem sido difícil até agora, até porque os retornos, por causa talvez das políticas terem sido inconsistentes, ainda não estão lá, tem sido difícil atrair um conjunto de capital que permaneça no setor e que permita ao setor crescer e desenvolver-se. Por exemplo, em tecnologia conseguimos fazer isso, houve não só do ponto de vista público, mas também do ponto de vista de capital privado, um conjunto grande de investidores que consistentemente desenvolveram aquilo que é hoje em dia o hub tecnológico, também obviamente com uma parte de arbitragem de custos de mão de obra de várias tecnológicas internacionais a terem vindo para Portugal aproveitar o talento mais barato que existe no país e com isso terem criado alguma credibilidade para o hub tecnológico em Portugal. Com isto o que eu quero dizer é, eu hoje em dia não acredito que nós vamos conseguir ter um ecossistema viável sem ter um conjunto de fundos especializados com capacidade financeira ancorados no país, e temos não só os fundos do Estado, a Portugal Ventures, que têm conseguido manter algum investimento, temos agora alguns novos players, como a equipa que estava na Oviano Capital e que agora está com o fundo independente, mas isto ainda são um bocadinho peças incipientes daquilo que é um ecossistema de suporte elevado. E não vai acontecer, não acredito que fundos internacionais vão estruturalmente investir em Portugal. Podemos ter casuisticamente oportunidades de investimento que fazem sentido, já tivemos alguma, tivemos a Linfact que conseguiu ter uma parceria industrial, tivemos a Tessellate, que na realidade é a tecnologia totalmente portuguesa a ser desenvolvida na Holanda, mas assumir que os estrangeiros vão chegar e vão descobrir o diamante em bruto que é Portugal e vão lapidá-lo não vai acontecer, ou seja, temos de ter equipas de genes em Portugal e isso precisa de capital público, precisa de capital privado e precisa de incentivos que o façam. Perversamente, eu não devia dizer essas coisas, já vou receber 500 telefonemas quando isto for para o ar, temos um sistema de incentivos chamado CIFID, que criou uma série de incentivos à investigação e desenvolvimento, criou uma série de fundos que apoiam a investigação e desenvolvimento, e que eu vou dizer, sem grandes peixes, que eu acho que na maioria dos casos está a ser mal utilizado e até eventualmente está a ser utilizado fora das regras de aplicação do instrumento que tinha direito. Então, nós hoje em dia em Portugal temos quase 2 mil milhões de euros parqueados em fundos ao abrigo de créditos fiscais e FIT, portanto é dinheiro que era de privados e que hoje em dia é de todos os contribuintes, que poderia servir como este catalisador, mas que na minha opinião está a ser totalmente mal utilizado fora daquilo que é o conceito, porque está a ser utilizado para investir em coisas de pouco R&D, particularmente pouco R, e estamos a tentar fazer esquemas ao lado. Mas isso seria um veículo eventualmente local. Com isto, eu acho que para Portugal conseguir desenvolver um cluster de biotecnologia precisa de continuar a apostar em ciência, como tem apostado até agora, continuar a apostar em formação de recursos humanos, mas fazer uma aposta concreta em ter equipas de investimento especializadas baseadas em Portugal, com incentivos para investir no mercado português, mas também fora do mercado português, ou seja, nós não podemos ter um fundo que só investe em Portugal, não vai funcionar, o mercado é pequeno demais, é incipiente, mas um fundo que possa investir metade do seu capital em Portugal e metade do seu capital fora de Portugal, e quando eu digo na realidade tem que ser 2 ou 3, tem que haver um ambiente competitivo, tem que haver pessoas que gostem da empresa A, que não gostem da empresa B, tem que haver pessoas que gostem todas da empresa B, para a empresa B conseguir ter músculo financeiro suficiente, e se nós olharmos para a Espanha, que não está muito longe de nós, o paradigma espanhol mudou quando houve 2 ou 3 fundos de capital de risco especializados em biotecnologia que começaram a ter capacidade de investimento competitiva, particularmente na área da Catalunha, em Barcelona. Hoje em dia há 3 bons fundos de investimento em Barcelona e o ecossistema de biotecnologia de Farma de Barcelona está a funcionar bastante bem, com várias empresas a serem criadas, com várias empresas em estadios de crescimento e até já com várias aquisições por parte da indústria de empresas espanholas. Portanto, para mim isto é a parte original que falta resolver em Portugal, é termos este ecossistema de investimento que temos para a área tecnológica, ou seja, temos fundos como a Índico ou como a Armilar, que são pilares daquilo que são os investimentos no hub tecnológico que nós temos em Portugal. Isso. E esses fundos que o David estava a mencionar agora, por exemplo, o caso do Índico, tivemos a empresa Oceano Fresco, também uma empresa biotecnológica, que levantou um investimento de 12 milhões de euros, se eu não estou em erro, 12 ou 13.
Temos Biovance Capital, da Ovion, que tinha mencionado há pouco, também abriu um fundo e completou há pouco tempo uma ronda. Fechou um dos seus fundos também para investimento em saúde, se não tenho erro. E temos a Blue Crow. Há 2 anos estiveram no Biomeet a mencionar que estão a sair da sua zona de conforto também para investir em empresas biotecnológicas, investiram na Silicon Life, que o David conhece. Acho que isso também mostra um bocadinho que estamos a ter aqui um bocadinho de shift no paradigma, mas não tanto, porque ainda no outro dia tivemos aqui uma convidada, diretora de uma empresa, a dizer que os fundos de investimento, os capitais de risco, não gostam muito do risco na parte biotecnológica, o que faz muito sentido. Queria pegar na parte em que disse sobre o que o governo está a fazer atualmente em termos de política e como a David acha que há coisas que podem ser mudadas. O que é que acha então concretamente que o governo podia fazer para mudar o panorama, digamos, em termos de políticas, de regulamentos e de incentivos, para podermos ter um ecossistema mais estruturado? Ou seja, eu este governo, confesso que acho que ainda pouco saiu do que está, e aquilo que eu referi dos fundos CIFID, na verdade, é uma coisa histórica. Até foi o governo de Passos Coelho, se não me engano, que criou esse sistema de incentivos através de fundos. Depois foi muito explorado durante os governos António Costa, e portanto este governo ainda com menos impacto nisso. Mas eu diria que o governo, para mim, tem 2 mecanismos grandes de regular a parte dos fundos, digamos assim. Tem o Banco de Fomento, e os bancos de fomento em todos os países são âncora. Em França, o BPI France desempenha um papel fundamental em selecionar quais é que são os fundos que merecem um carimbo e uma chancela de excelência, e com isso um aporte de capital grande. Em Espanha, o ICO desenvolve o mesmo papel. A nível europeu, o Fundo Europeu de Investimentos, que é o Banco de Desenvolvimento Europeu, faz o mesmo papel. Mais uma vez, fazer o paralelo com tecnologia. E, por exemplo, eu falei do Índico, o fundo flagship da Índico Tecnologia tem o FEI, e, portanto, o FEI foi um bocadinho o carimbo e a chancela a dizer: esta equipa de gestão merece que tenha mais capital. Tem um papel pequeno, mas depois permite às equipas de gestão conseguirem levantar capital privado. A Bionova também, ou seja, a Bionova teve agora um investimento do Fundo Europeu de Investimentos e com isso conseguiu catalisar, levantar o resto do capital. Portanto, esse é um. E o Banco Português de Fomento devia ter uma equipa de fundos dedicada, capaz, e devia ter uma alocação financeira sem regras esquisitas. E o que eu vou dizer com isto é que normalmente nós temos usado fundos estruturais europeus para fazer investimentos em fundo de fundos, em capital de risco. Não funciona porque tem regras parvas que não permitem que os fundos funcionem em regras de mercado. Portanto, devia haver uma alocação, que não precisa ser muito grande, direta do Orçamento de Estado, para fazer este tipo de investimentos, e devia haver uma política completamente ligada àquilo que são as políticas do Fundo Europeu de Investimento para conseguirmos dar músculo. Não faz grande sentido que fundos que o Fundo Europeu de Investimento querem investir, o Banco Português de Fomento diz que não são elegíveis, ou que não têm qualidade, e não faz grande sentido equipas que o FEI diga que não são elegíveis para investimento e que não têm track record do Banco Português de Fomento estar a fazer, e o ICO em Espanha, ou o BPI em França fazem isso muito bem. A segunda parte é o mecanismo perverso do CIFID, ou seja, nós conseguimos ter fundos CIFID que são 100% CIFID, e para quem não sabe, o CIFID é um sistema de crédito fiscal à investigação e desenvolvimento, o que quer dizer que o dinheiro que é gasto normalmente por uma empresa em investigação e desenvolvimento tem um retorno do ponto de vista de crédito fiscal, 30%, 40%, 50%, mas criou-se um incentivo perverso para empresas que não fazem investigação e desenvolvimento, investiam num fundo CIFID e ao início, na realidade, tinham garantido o seu capital em termos de crédito fiscal, portanto punham o dinheiro ali. Punham o dinheiro ali, ganhavam 5% mesmo que a equipa de gestão não fizesse nada com esse dinheiro do fundo. Entretanto, as regras estão melhores, particularmente este ano os incentivos são mais baixos, mas na realidade não faz sentido nenhum nós conseguimos ter equipas de gestão de um fundo que têm 100% deste tipo de capital, ou seja, é uma coisa sem zero sentido, é uma coisa fora do mercado, não se vê em nenhum outro sítio do mundo. França tem muitos incentivos fiscais, o Reino Unido tem muitos incentivos fiscais, mas tem que haver um balanço entre aquilo que são os investidores do fundo, porque nós queremos um sistema de controle de qualidade, ou seja, os fundos são um bocadinho o controle de qualidade das empresas, investem nas empresas e monitorizam a atividade das empresas. Os investidores do fundo são o controle de qualidade das equipas de gestão do fundo, e nós não podemos ter fundos sem equipas de gestão. Portanto, eu diria que o governo, para mim, qualquer que seja, aliás, nós próprios na PBI, quando eu estava aí, fizemos este tipo de recomendações na altura do Covid ao governo em funções, tem que criar um mecanismo de fundo de fundos que compatibilize
o dinheiro do Banco de Fomento e o dinheiro dos incentivos fiscais naquilo que são as regras internacionais desta indústria. E com isso podemos ter um investidor grande âncora em Portugal, porque se nós trabalharmos enquanto standards do mercado internacional, depois conseguimos, na realidade, atrair outro tipo de capital para esses fundos, dar músculo a esses fundos e fazê-los crescer. E, por exemplo, os fundos em Portugal tendem a ser menos de 100 milhões de euros, os fundos em Espanha, a maioria deles já estão acima de 100 milhões de euros e muitos até em 200, 250 milhões de euros de capacidade de investimento por fundo, por equipa. Se formos para a França, os fundos da área biotecnológica estão todos acima de meio bilhão hoje em dia de capacidade de investimento. E, portanto, nós temos que dar músculo a estas equipas de gestão, temos que dar regras internacionais a estas equipas de gestão para que elas consigam captar capital suficiente para apoiar as empresas, porque uma empresa de biotecnologia de saúde vai precisar de 30 milhões de euros para saber se o produto funciona ou não. No ecossistema como o português, nós andamos a investir 2 ou 3 milhões aqui e ali, não vai ser a maneira certa de conseguirmos maturar o ecossistema. Temos que conseguir dar a capacidade de investimento suficiente a estas empresas. Muito obrigado por isso. Na verdade, ia perguntar essa comparação entre Portugal e o resto da Europa, porque uma das coisas que eu ouço é que Portugal é um país pequeno, tem um mercado pequeno comparado com a Espanha, que está aqui ao lado e estão 15 anos à frente, por exemplo. Apesar de por exemplo, nós estamos a associação aqui de Portugal, a Associação de Bioindústria aqui de Portugal, que tem 25 anos, Espanha também tem 25 anos e supostamente devíamos estar na mesma fase de maturidade, mas não se compara. E o David a mencionar agora que existe esse gap de 100 milhões com a Espanha ou 200 milhões com o resto da Europa, acho que ilustra um bocado essa falta de maturidade. Vou só puxar Mas eu diria que o mercado interno é irrelevante, ou seja, eu não conheço nenhuma startup de biotecnologia que se foque no mercado português, ou seja, o mercado português passa a ser relevante na medida em que há menos capital privado em Portugal do que em Espanha, ao mesmo tamanho do país, certo? E portanto há menos pessoas disponíveis para investir num fundo. Por outro lado, fica mais importante que o governo, os recursos que está a dar, seja do ponto de vista do Banco de Fomento diretamente ou do ponto de vista de incentivos fiscais, garanta que esse capital é utilizado da maneira certa. Isto é menos importante em Espanha, é menos importante em França. Em Portugal é mais importante garantir que os incentivos, e nós costumamos dizer que agora em Portugal, que o CIFID é dinheiro privado. O CIFID não é dinheiro privado nenhum, o CIFID é um crédito fiscal. Portanto, o dinheiro vai para um fundo privado, certo, mas foi dinheiro que deixou de ir para o orçamento do Estado. Portanto, na realidade, é um incentivo público que está a ser dado a este tipo de investimentos e, portanto, o mais importante é, no mercado pequeno, do ponto de vista de riqueza como o português, que o governo ponha esses instrumentos a funcionar da maneira certa para garantir que o dinheiro vai parar aos sítios certos. Vou voltar um bocadinho mais para trás e fazer-lhe uma pergunta sobre... Pronto, a pergunta pode parecer que tem rasteira, mas não tem. Já fiz a mesma pergunta, por exemplo, ao Nuno Prego Ramos, quando ele esteve aqui no programa, e a questão é a seguinte: o David, quando estava na empresa, quando fez o investimento no Sword Health, portanto na Vesalius, pronto, vocês tinham esse fundo, fecharam uma ronda de 200 ou 300 milhões, pronto, e na altura fizeram um investimento na Sword Health, acho que foi em 2018, a Sword Health tinha levantado 4 milhões por aí. Pronto, e essa empresa, entretanto, já cresceu, está enorme neste momento, continua portuguesa, inclusive adquiriu recentemente uma outra empresa, é uma empresa que está a evoluir. Por outro lado, temos a Cellmaps, que cujas tecnologias por Cango foram vendidas recentemente à BioNTech, e a empresa deixou de existir e o Nuno criou uma nova empresa. E o que eu perguntei ao Nuno na altura foi se o destino das empresas biotecnológicas portuguesas é venda no fim, se é vender a empresa, vender a tecnologia, em vez de crescer algo que eventualmente vai providenciar produto e serviço. E eu queria perguntar-lhe a mesma coisa, porque investiram na Sword Health, cresceu e transformou nessa empresa que eu espero continue a ser portuguesa para ser uma referência também e contribuir à economia. Por outro lado, há essa empresa, Cellmaps, cresceu, foi vendida, e há outras empresas que eu sei porque tive a conversar com gestores dessas empresas que também querem vender os seus serviços, os seus produtos. O Gílio não me vai bater, mas a Sword é uma empresa americana.
Já não desde a ronda que a Veselas investiu, que foi a última Sim. ronda que a empresa foi portuguesa, mas desde a Oh, ronda seguinte que a empresa na realidade é americana. pronto. Tem uma grande diferença comparada com outras empresas portuguesas, que na realidade o CEO está em Portugal. E Uhum. isso é uma diferença grande, e portanto a maioria dos recursos dessa empresa estão em Portugal e a maioria do desenvolvimento está em Portugal, mas formalmente é uma empresa americana. Isso é importante, os fundos americanos não gostam de investir em empresas que não sejam americanas. E, portanto, quase todas as empresas para terem investimentos desse tipo de fundos vão ter que ter um flip para os Estados Unidos a certa altura. Há poucas exceções nisso. Em todo caso, eu diria que há uma diferença grande entre ambos os casos, uma Cellmabs e uma Sword. Uma Sword é uma empresa que, com algum capital, pode chegar a break-even e, portanto, pode começar a ser lucrativa. E a Sword está nesse processo. O Virgílio comunicou recentemente, até em Portugal, que o último trimestre já foi lucrativo, e, portanto, nós estamos a falar de uma empresa com 150 milhões, 200 milhões de dólares levantados, consegue ir até ser sustentável do ponto de vista das suas finanças. Portanto, essas empresas têm um caminho natural para serem empresas independentes, não quer dizer que um dia não venham a ser adquiridas. Uma empresa biotecnológica, particularmente na área farma, tem um percurso de vida muito diferente. Ou seja, o que esta empresa é boa a fazer, o que a equipa do Nuno e o Nuno eram bons a fazer, era a parte inicial do desenvolvimento. Ou seja, era descobrir os receptores na superfície das células cancerígenas, no caso da Cellmabs, e desenvolver o precursor daquilo que poderia haver a ser um produto que depois é levado para ensaios clínicos e depois, um dia no fim de um longo período de ensaios clínicos, é comercializado. E o ecossistema da biotecnologia farmacêutica funciona assim, ou seja, as universidades e os centros de investigação fazem descobertas disruptivas, as equipas de gestão, os empreendedores e os fundos de investimento tiram o risco tecnológico a essas invenções disruptivas, normalmente até fase 2, pode ser antes, mas normalmente até fase 2, e depois a indústria mais madura, o que é muito boa a fazer é fazer fases 3 e comercialização. E para nós irmos à AZ, não só temos que fazer várias mutações nas equipas de gestão, como temos que levantar quantidades de capital que não são viáveis economicamente. Algumas exceções, e algumas empresas, temos a Vertex, que há 20 anos não existia, mas se nós olharmos para isto, é uma indústria que está muito guiada para isto. E eu diria que sim, o destino destas empresas deve ser serem adquiridas e serem adquiridas bem. Eu diria que a Cellmabs talvez tenha sido adquirida um bocadinho cedo demais. O negócio é bom, mas é o que nós chamamos de backloaded, ou seja, é quando o comprador chegar a certos níveis vai continuar a dar capital aos donos originais da tecnologia. Portanto, idealmente isto faz mais no fase 1, fase 2. Essas equipas de gestão e esses fundos vão receber o múltiplo de 5, 6, 7, 10 vezes capital investido. Esse múltiplo não vai ser todo reinvestido, mas parte dele vai ser reinvestido no ecossistema. As equipas de gestão têm credibilidade, portanto vão fazer uma nova empresa, vão conseguir atrair capital melhor, vão conseguir fazer o ciclo. Isto é o ciclo que nós temos que criar em Portugal. E pouco importa se nós vendemos a tecnologia a meio do ciclo de desenvolvimento ou o produto acabado. Ou seja, se nós vendemos uma empresa biotecnológica todos os anos por 1 bilhão de euros, nós fazemos 1 bilhão de euros de exportações todos os anos. Ponto. E essas prestações vão ser taxadas pelo governo português, vão criar fortuna do ponto de vista corporativo e vão criar fortuna do ponto de vista individual. E este ciclo é o ciclo que nós temos que estar importados a montar. Se algum dia, eu diria de outra forma, a Bial ou alguma das farmacêuticas portuguesas de produto tiver capacidade para comprar essas empresas e a juntar ao seu portfólio, podemos começar a criar um embrião de produtos exportados em Portugal, como a Bial está a fazer bem com alguns dos seus produtos mais inovador. Mas para mim pouco me interessa. O que me interessa é que haja consistentemente um fluxo de empresas tecnológicas portuguesas a vender aos produtos acabados ou às tecnologias com margens elevadas. E se nós pensarmos, se uma empresa levantar 30 milhões de dólares ou de euros para fazer um fase 2 e for comprada por 500 milhões de euros, nós em 5 anos fizemos 12 vezes ganhos de capital e criação de riqueza em Portugal. Esperançadamente, a próxima vez vamos fazer 10. E se calhar um dia vamos ter uma nova farmacêutica com base em Portugal. Mas isso sim é que é a parte positiva do ecossistema. E a Cellmabs é um caso claro, em que o Nuno agora está a fazer uma segunda tentativa com uma nova empresa, e se calhar essa nova empresa vai avançar até um ponto maior, onde a captura de riqueza inicial vai ser maior, e a terceira melhor vai ser, ou o Nuno a terceira vez diz, olha, eu já estou farto disto, eu agora vou na realidade a investir parte da minha riqueza noutras empresas e contribuir o meu tempo de forma diferente, e vamos começar a ter um efeito multiplicador, que é o que é mais importante. Essa é uma perspectiva muito interessante. De facto, tecnicamente, vender uma empresa por um bilhão todos os anos
ou uma empresa por 1 bilhão a cada ano traz uma riqueza de 1 bilhão para o país. Também pensava na perspectiva de uma empresa que tenha um produto e continuamente vende o produto. É uma perspectiva mais a longo termo em que continua-se a regenerar, por assim dizer. Mas há um exemplo claro disto, é o ecossistema holandês. O ecossistema holandês não são conhecidas farmacêuticas de grande escala holandesas, eu, pelo menos assim não me lembro de nenhuma e até diria que não há nenhuma. Mas o ecossistema holandês cria 30, 40 biotecnológicas pequeninas por ano e vende 5 ou 6 dessas biotecnológicas por ano, ou seja, tem um conjunto grande de pessoas da indústria. Os empregos não se perdem, ou seja, as empresas são vendidas, parte das equipas fica, parte das equipas sai e vai fazer outra, certo? É esta regeneração e, portanto, é uma maneira diferente talvez de olharmos aquilo que é uma empresa sustentável no modelo tradicional, ou seja, o cluster de empresas forma aquilo que é uma empresa sustentável ao longo do tempo. Mas eu não sou contra que nós tenhamos mais farmacêuticas portuguesas com produtos no mercado, só acho que é um objetivo de mais médio e longo prazo. Se olharmos para a Bial, tem 100 anos de história, lançou o seu primeiro produto cariz mundial quase nesse ponto da história. Mas mais importante que isso, mais uma vez, é termos exportações consistentes, temos equipas a ganhar experiência, equipas bem pagas, com boa qualidade de vida em Portugal, que depois usam essa experiência para fazer outra vez. Bem, e pronto, uma pergunta mais generalista. Como é que vê neste momento o panorama de investimento em biotecnológicas? Pronto, o David está nesse momento na área da saúde, mais especificamente, mas imagino também que tenha uma visão em geral sobre como estão os investimentos em termos biotecnológicos. Mencionou há pouco que, outra vez, estão mais direcionados para os Estados Unidos e também se puder explicar um bocado porque é que estão mais... A razão parece um bocado óbvia, mas eu gostaria de ouvir de si porque é que vocês estão mais focados para o mercado americano comparado com o europeu ou se calhar o asiático também, que neste momento está em crescimento. Americano, certo, sem dúvida, hoje em dia menos asiático, as dinâmicas do mercado asiático são do Japão, mas China, digamos, são bastante diferentes. A China ainda precisa desenvolver produtos para a China, talvez de geração anterior daquilo que existe no resto do mundo. O mercado americano, do ponto de vista de saúde, é um mercado premium, ou seja, não interessa bem onde a empresa está, o mercado que vai pagar mais dólares pelo produto é o mercado americano. Portanto, é irrelevante se a empresa é chinesa, europeia ou americana, o mercado target é o americano. Tem uma segunda vantagem grande, a FDA tem muita tradição, vamos ver o que é que vai acontecer agora, mas tem muita tradição em robustez, portanto há previsibilidade, ou seja, nós sabemos o que é preciso fazer para ter um produto aprovado, não há grandes questões sobre isso, e a regulamentação nesta área é bem vista, ou seja, nós gostamos desta certeza regulamentar, o que é que temos que mostrar nas fases de desenvolvimento para ter o produto a passar para a próxima fase e depois a ser aprovado, e depois conjuga o alinhamento de todas as estrelas, ou seja, tem ciência de nível mundial, continua a ter. Boston tem uma concentração de universidades do top 10 difícil de bater numa área pequena, numa cidade de pequena e média dimensão, na realidade, nos Estados Unidos. Tem um ecossistema grande de empreendedores e de empreendedorismo com experiência, ou seja, as equipas de gestão em média são bastante fortes, e tem um conjunto de investidores também com muita experiência, e tem os compradores. Ou seja, quando nós dizemos que Boston é o núcleo, é porque na realidade entre o centro de Boston e a Universidade de Harvard nós temos tudo. Temos as startups, temos os investidores, temos os compradores e temos a ciência. E está tudo ali numa concentração de 5 km, ou seja, é quase um bairro de Lisboa que tem tudo o que é preciso para uma empresa funcionar de A a Z. E o que isto quer dizer é que a probabilidade de sucesso de uma empresa que é criada neste ecossistema é maior. A probabilidade de conseguirmos pôr os produtos no mercado é mais alta, a probabilidade de conseguirmos ter bons investimentos é mais alta. Também é um mercado mais competitivo, ou seja, há mais fundos, os preços são mais altos. Hoje em dia, como a parte dos mercados públicos, eu se calhar estou a ser muito técnico, mas a parte dos mercados públicos está em baixo, as empresas cotadas biotecnológicas estão em baixa, há menos dinheiro disponível para financiar estas empresas e, portanto, os preços das empresas privadas estão mais baixos e por isso é que mais gente está a focar um bocadinho mais no mercado americano do que aquilo que seria normal. Mas é um mercado que está totalmente alinhado. Do ponto de vista das expectativas de mercado, ou seja, o que nós temos agora no mercado, eu diria que é uma grande bifurcação.
nós temos pouco dinheiro do ponto de vista do capital público, embora já comece a haver algumas ofertas públicas de empresas biotecnológicas o ano passado e este ano. Isto é importante porque é uma maneira de financiar estas empresas, são outros tipos de fundos que financiam estas empresas. E temos talvez níveis de recorde de capital em fundos de venture capital dedicados ao setor da biotecnologia, do ponto de vista de capacidade de investimento, mas que se estão a concentrar muito em certas oportunidades. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos níveis de recorde de capital em fundos, mas também temos tamanhos recorde de rondas de capital levantado, ou seja, muitas empresas estão a levantar séries A, 100, 200, 300. Tivemos em Londres uma empresa biotecnológica a levantar 400 milhões de euros numa série A recentemente, e portanto este nível recorde de capital está-se a focar num número de oportunidades mais pequenas. Portanto, eu diria que estamos perante um investors market, em que é difícil levantar capital, mas para quem consegue levantar quantums de capital que lhe permite, na realidade, desenvolver o produto como deve ser. A oportunidade aqui, diria eu, é com menos capital conseguir fazer mais e conseguir atrair uma pequena parte destes fundos, e aí em Portugal nós temos uma vantagem óbvia, é mais barato operar uma biotecnológica em Portugal do que noutros sítios para a mesma qualidade, e, portanto não podemos sacrificar a qualidade. A segunda oportunidade é que a Europa tem um papel, e Portugal aí também pode ter, até por relações históricas, a arbitrar entre a China e os Estados Unidos, ou seja, nós vemos que muitas das empresas que levantaram capital hoje em dia o fizeram trazendo produtos da China que já estão bastante avançados no desenvolvimento, parqueando-os na Europa para depois os poderem introduzir no mercado americano a seguir a uma ronda de investimento, e Portugal aí pode ter um papel a desempenhar também. Mas eu diria que as perspectivas não são boas, a maioria das empresas vai ter grandes dificuldades em levantar capital, e as valorizações expectáveis dos investidores atuais e das equipas de gestão terão que ser revistas em baixa. A maioria das rondas são down rounds ou flat rounds neste momento. Pois. Já estamos quase a chegar ao fim do nosso episódio. Eu tinha mais uma pergunta, mas se calhar antes de avançar para a última pergunta, aproveitava para tocar agora um bocadinho neste ponto da China, porque o David mencionou que estão mais direcionados, não estão tanto direcionados para a China por causa de questões regulamentares. O que temos visto ultimamente, e se calhar ficou um bocado evidente agora com as políticas do Trump de aplicar tarifa às exportações da China, o que temos visto é essa parceria, principalmente entre empresas americanas e as empresas chinesas para desenvolvimento de terapêuticas e também de componentes de medicamentos. E também temos visto uma tendência na China, que é das empresas locais que inicialmente faziam essa parceria para produzir os medicamentos, os componentes para as empresas americanas, agora transformando-se em empresas elas próprias com seus próprios produtos. Uma bocadinho à semelhança daquilo que está a acontecer com os carros elétricos. Nesse sentido, o que é que... E também um bocadinho à semelhança dos carros elétricos, porque os carros elétricos chineses são muito bons nesse momento e em termos de preço muito competitivos. O que é que o David acha que poderá acontecer no futuro em termos dessas empresas biotecnológicas chinesas, principalmente considerando se elas começarem a exportar, não só aqui pela Europa ou para os Estados Unidos, porque existe todo um mundo fora destes dois continentes ou dessas regiões. O que é que acha que podemos esperar em termos dessas? Há dois pontos. Eu não sou tão especialista na área da China, mas temos algumas e tenho ido com regularidade. Ou seja, a China teve um grande desenvolvimento biotecnológico que era o first in China. Era o primeiro a introduzir um produto na China, ganhava o mercado local chinês, que é bastante grande, é um mercado bastante grande, e estas empresas eram cotadas e tinham grande capacidade de investimento. Esse investimento, em parte, foi utilizado para tentar desenvolver o first in the world, ou seja, para trazer verdadeira inovação da China para fora do mundo, ou pelo menos aquilo que nós chamamos um best in class, ou seja, em vez de ser só um copycat, na realidade é desenvolver um produto que é o melhor produto do mundo, embora se calhar uma empresa americana ou europeia já tenha desenvolvido esse produto antes, e eles vêm com um produto que é melhor do que esse. Isso hoje em dia desapareceu um bocadinho, e desapareceu um bocadinho por dois motivos. Não só porque estas empresas, como os mercados cotados chineses estão em baixa, não têm tido grande capacidade de investimento, como a promessa de um first in the world requer necessariamente o mercado americano como um mercado premium, ou seja, o resto do mundo não paga nos anos iniciais os investimentos que são precisos fazer
para lançar este produto. E daí estarmos a ver esta grande parceria, dizer estes ativos estão numa empresa chinesa, hoje em dia por causa de razões geopolíticas não podem estar numa empresa chinesa e portanto vamos parqueá-los numa empresa intermédia, fazer uma parceria de capital e chegar ao mercado chinês. Por outro lado, aquilo que era o conjunto de produtos, que era First in China, as empresas chinesas agora estão a começar a exportar para o resto do mundo, particularmente para o Hemisfério Sul, menos na Ásia, mas particularmente para o Hemisfério Sul, e vemos por exemplo, isso na insulina. Os produtos de insulina, um dos maiores produtores e distribuidores de insulina do mundo hoje em dia é uma empresa chinesa, que domina o mercado chinês, que domina o mercado sul-americano, que domina grande parte do mercado africano, porque levaram para o mercado um best in class a preços mais baratos, as empresas europeias e americanas. Portanto, eu acho que há esta dualidade na China de saber que sem os Estados Unidos é difícil fazer um produto premium por causa das competitividades do mercado e hoje em dia é difícil. A cultura chinesa é bastante adaptável, está a tentar arranjar as soluções para continuar a fazê-lo, mas uma grande dominância do ponto de vista do resto da cadeia de valor. A segunda parte que é importante para todos nós é saber que nós baseávamos toda a parte de produção e desenvolvimento em grande parte na China, as chamadas CDMOs e CMOs, e isso hoje em dia não é possível, ou seja, hoje em dia, pelo menos para um desenvolvimento na FDA não é possível, e portanto a indústria nos últimos 2 ou 3 anos tem-se vindo a adaptar a isto quer dizer que há menos capacidade no mundo ocidental, e portanto as coisas vão ser mais caras e mais lentas e portanto há também um grande investimento a acontecer para voltarmos a ter estas capacidades de operarmos sem aquilo que era a capacidade industrial chinesa que tinha servido a indústria com bastante sucesso nos últimos anos. Muito bem, obrigado. Portanto, a última questão, que conselho é que o David tem para pessoas que querem entrar no setor da biotecnologia, empreendedores que queiram entrar no setor da biotecnologia? Tanto do ponto de vista do empreendedor, como o David já foi, como o ponto de vista de investidor. Ou seja, investidor é mais fácil, ou seja, isto é um domínio de especialidade, portanto se uma pessoa é investidor tecnológico, o meu único conselho é não venha, tal e qual como eu não percebo nada de tecnologia não vou, mas equipas que queiram formar-se em Portugal, eu diria que é acumular experiência e track record antes de fazer isto, ou seja, ir para fora antes de voltar para dentro, e temos alguns exemplos disso, ganhar especialidade, ganhar rede. A segunda parte genérica, também tivemos um advisor, quando nós perguntámos se íamos montar a empresa em Portugal, a Celtubic nos disse, vocês podem montar a empresa para mim na Argentina, mas Boston é um universo e vocês têm que ser cosmopolitas, e, portanto podem estar na Argentina, desde que venham uma vez por mês a Boston e as pessoas achem que vocês são parte do ecossistema desenvolvido. Portanto, na realidade, quer um empreendedor, quer um investidor, tem que ter estas redes funcionais e que tem que estar embebido nas redes certas, ou seja, de Portugal para o mundo, sem estar ligado ao resto do mundo, não vai funcionar. Do ponto de vista do empreendedorismo, eu diria que agora o que há a utilizar já há vários de nós investidores portugueses fora de Portugal, muitos de nós não podem investir nas empresas em Portugal, não faria sentido, porque no fundo pode acontecer, mas é improvável que vá fazer um investimento numa empresa portuguesa, mas há outros fundos que sim, não só temos a Asgard, que estava em Cantanhede, que é uma empresa sueca, na realidade o investidor do lado do fundo que lhes investiu é um investidor português, que fez o investimento, como até que eu já falei, a mesma coisa, neste caso é uma investidora portuguesa, e daí conseguimos ter feito essa ponte para essas tecnologias terem levantado capital adequado. Então eu diria que há que começar a utilizar e explorar esta rede para os empreendedores do mundo de investimento de portugueses e também dos empreendedores portugueses fora, ou seja, temos uma rede grande de portugueses na indústria fora de Portugal, empreendedores e não, e portanto eu acho que o grande conselho que eu me daria a mim próprio há 15 anos atrás era ter explorado melhor esta rede quando nós começámos a Celtubic e eventualmente teríamos feito algumas coisas diferentes. Bem, muito obrigado por esse conselho que acho que vai ser muito útil aos nossos ouvintes. David, chegamos então ao fim do nosso episódio. Muito obrigado por ter aceitado o convite e também muito obrigado por todo esse insight que partilhou conosco neste episódio. Muito obrigado, o prazer foi meu. Nada. Aos nossos ouvintes, muito obrigado por escutarem e até o próximo episódio.